A paz, Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um Raízes Pentecostais. Hoje no Raízes nós vamos receber o pastor Roberto Inácio, que ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus Filadélfia e ele é o atual diretor do IBP, o Instituto Bíblico Pentecostal, fundado pelo missionário Lawrence Olson, que por algum tempo teve sob os cuidados da ETAD e hoje o pastor Roberto dirige o IBP. Bem-vindo, pastor Roberto. Bem, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Saudamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus e louvamos a Deus pela oportunidade de, nesse Raízes Pentecostais, poder partilhar das nossas experiências através da Palavra de Deus. Hoje nós iremos responder algumas perguntas que os irmãos que nos acompanham na internet enviaram para o senhor sobre escatologia bíblica. Meu Deus! O senhor é um estudioso da escatologia, a gente vê que o senhor estuda esse tema há muitos anos, então a gente tem algumas coisas aí para perguntar para o senhor poder esclarecer para a gente. Amém. Na medida do possível, aquilo que estiver dentro da Palavra de Deus, nós vamos procurar responder. Nós sabemos que o tema da escatologia, ele provoca muitas especulações, perguntas que são, podemos dizer, extra-bíblica e até antibíblica. Mas eu sempre me baseio na palavra, porque é daqui que saem as respostas. A Bíblia, ela responde a si mesma. E é assim que a gente tem que estudar a escatologia, né, pastor? Não só a escatologia, mas qualquer doutrina. Partir da Bíblia primeiro. A Bíblia que tem que ser o fundamento. Não tenha dúvida, meu amado. Muita gente hoje se confunde por quê? Eles leem a Bíblia e vão buscar as respostas em outros livros, em outras fontes, podemos dizer assim. E a fonte principal, a fonte que interpreta ela mesma, é a Palavra de Deus. Se em algum momento você não entender um versículo, você sublinha, aguarde, que mais para frente, lendo a Bíblia, você vai entendê-lo. Porque a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. Ela é uma fonte inesgotável do saber, da sabedoria de Deus, e ela tem, o principal, por exemplo, intérprete, é o Espírito Santo de Deus. Sim. Pastor, a primeira pergunta que os nossos irmãos enviaram para a gente é: qual seria o destino da igreja? Ele é pré-tribulacional ou ele é pós-tribulacional? Bem, nós temos aí alguns questionamentos sobre isso hoje, porque muitas pessoas acreditam que a Bíblia, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Na verdade, Bruno, a gente precisa esclarecer um fato. A expressão grande tribulação que aparece na Bíblia, ela não é para a igreja e nem para os gentios, podemos dizer assim. Não. A expressão grande tribulação, ela é para Israel. Ela é específica para o povo de Deus. E essa grande tribulação prometida para Israel, ela é cumprimento de profecias e de um momento de Deus para provar o seu povo ao extremo. Por exemplo, a grande tribulação para Israel em Apocalipse, ela está no capítulo 16, que é a grande batalha do Armagedon, que será promovida pelo trio satânico, isto é, o anticristo, Satanás e o falso profeta. Então, eles vão levar uma confederação de nações a atacar Israel, para se cumprir Zacarias capítulo 14, versículo 2, quando o Senhor diz: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será queimada, mulheres forçadas, metade da cidade sai para o cativeiro, a outra metade não. Nesse momento aí, cumpre-se Jeremias 30, verso 7, que é um tempo de angústia para Jacó, o qual nunca houve sobre a terra. Essa grande tribulação, ela é predita por Jesus para os judeus, para o povo de Israel, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, quando Jesus diz: quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo,
Então, quem lê, atenda. Quem estiver ouvindo isso, quando ouvir, preste atenção. E aí, naquele momento, Jesus começa a dizer: quem estiver no telhado, não entre mais em casa. Quem estiver no campo, não volte para casa. Fujam para o deserto. Nesse momento, Jesus disse: ai das grávidas, ai das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, nem no inverno. Jesus está falando exatamente da grande tribulação que virá sobre o seu povo. Não é? A grande, seria, por exemplo assim, o ápice da tribulação final para Israel. Agora, quando a gente fala assim, a igreja vai passar pela tribulação, a igreja é pré-tribulacionista, mesotribulacionista, não é? Muita gente acha que nós vamos estar aqui no meio da tribulação, seremos arrebatados no meio. Não é? Nós cremos que seremos arrebatados antes. Por quê? Por que nós somos pré-tribulacionistas? Porque, como eu disse, a grande tribulação é para Israel. Mas os juízos de Deus, eles começam a acontecer em Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 6, fala dos selos. O que são os selos? Os selos já são os avisos de Deus das coisas que vão suceder. Os avisos de Deus das coisas que irão suceder. A partir do capítulo 8, nós vemos ali as trombetas sendo tocadas. Quando as trombetas tocarem, você percebe pela palavra que vai sofrer o dano toda a natureza. Toda a natureza terrestre sofre o dano. O mar, os rios, as aves, as árvores, as matas, enfim. Hoje, nesse momento, quando falo com você, nós estamos assistindo agora a um dos verões mais intensos na Europa. Canadá, Estados Unidos e outros países que não lembro agora, eles estão sofrendo, Portugal, Espanha, com um intenso fogo. Está queimando floresta, está queimando casa, está queimando tudo. Quando eu vejo isso, sabe, eu já percebo um prenúncio do que Deus fala na sua palavra. Sabe, que o fogo ia destruir a terra, que vai cair estrela do céu na terra, vai matar, o mar vai se tornar em sangue. Aí, enfim, isso aí é o juízo de Deus, o juízo de Deus. Aí, quando você lê, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 10, Paulo fala que nós fomos, no versículo 9, salvos da idolatria, salvos do mundanismo, salvos do pecado, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nós fomos salvos para isso. No verso 10, Paulo diz: e esperar dos céus Jesus, seu Filho, não é? Esperar dos céus o seu Filho, a saber, Jesus, aquele que nos livra da ira vindoura. Da ira, e não da grande tribulação. Então, quando a ira de Deus ela for derramada sobre essa terra, certamente a igreja não estará mais aqui. Não estará. Porque nós vamos ser salvos exatamente desse momento da ira de Deus. Por quê? Um dos sinais que nós temos de que estamos nos aproximando desse tempo são as características do dia de hoje. São dias difíceis, trabalhosos, cheios de ideologia, mudar a verdade de Deus em mentira, e por aí vai. Então, nós estamos nos aproximando. E eu já vejo nesses acontecimentos todos, nessa mudança climática, por exemplo, que está tão discutida hoje. Hoje, o que se mais fala no mundo é mudança climática. E essa mudança climática é em função de quê? Simplesmente por causa de ozônio, por causa de oxigênio, porque estão queimando isso, estão desmatando. Não. Eu já vejo, particularmente pelas escrituras, eu vejo que é um prenúncio do que Deus vai fazer mais tarde. Vai ser muito pior. Então, o mundo hoje está começando a sofrer, dizendo assim, por antecipação, alguma coisa. E a igreja do Senhor Jesus, eu creio, ela será arrebatada
Não por causa da grande tribulação, porque a tribulação é lá na frente para Israel. Ela vai ser arrebatada antes que a ira de Deus se manifeste sobre essa terra. Paulo diz isso lá em Romanos, que dos céus se manifesta a ira de Deus. Quando essa ira de Deus se manifestar, o povo de Deus não estará mais aqui. Entende? Lá em Isaías há uma promessa. Ele disse, né, esconde, povo meu, vai, pois, entra nos teus quartos, nos teus aposentos, esconde-te por um momento, até que passe a ira do Todo-Poderoso. Então, quando essa ira se manifestar, a igreja não estará mais aqui. Isto porque os fatos de hoje nos mostram que esse arrebatamento, essa vinda de Cristo para buscar os seus, ela está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O senhor usou na sua explicação, pastor, um termo que eu vejo muita gente usar ele de maneira equivocada. O senhor falou o trio satânico. Eu já vi muita gente falar a trindade satânica. E trindade é um termo muito caro para teologia para ser usado para... É o trio. É o trio porque são não. 3 indivíduos, né? Exatamente. Não tem nada de trindade ali. Não é? Apesar de que o termo trindade não existe na palavra. Na Bíblia você não vê falar de trindade, essa expressão é um trindade. Termo teológico. Não é? É um termo cunhado nas escolas de teologia. Não é? Mas, por exemplo, quando Paulo fala dessa trindade divina, podemos dizer assim, lá em Efésios 4, ele diz, há um só Deus, o qual é Pai de todos, sobre todos e por todos e em todos. Então eu vejo ali a composição desse Deus, que é único, mas que ele atua com seu tríplice, podemos dizer assim, sua tripliciação, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Né? Então eles formam uma trindade divina. Agora, lá em Apocalipse, eu costumo dizer, é o trio satânico. É o anticristo, é o falso profeta e é o próprio Satanás promovendo a batalha do Armagedon. Eles são um trio porque eles não são um, são 3 indivíduos. Exato, são 3 indivíduos distintos entre si, entende? E que vão sofrer o juízo de Deus no final. Uhum. Vão sofrer. Quando o Senhor vier, lá em Apocalipse 19, a partir do verso 11, não é? O falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo. E Satanás vai ser preso, conforme Apocalipse 20, verso 1. E ele vai ficar ali por 1000 anos. Enquanto o Senhor reina sobre a terra, ele estará lá. É isso que diz a Bíblia e assim nós cremos. Pastor, no milênio, a igreja vai governar e habitar a terra? É interessante essa pergunta, né? Olhando para a palavra de Deus, o que nós vimos? Nós vimos, em primeiro lugar, João capítulo 14, Jesus fazendo uma promessa. Ele dizendo, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele fez essa promessa. Não é? E nós estamos aguardando ele nos levar para si mesmo, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Em Apocalipse 19, a partir do verso 11, no final dessa grande tribulação para Israel, tá? Quando o povo não estiver mais suportando, cumpre-se Zacarias 14, verso 3. Em Zacarias 14, 2, o Senhor vai permitir as nações virem contra Israel. No versículo 3 diz assim, e o Senhor sairá e pelejará, como pelejou no dia da batalha, para livrar o seu povo. Zacarias descreve o momento que o Senhor chega triunfalmente para dar livramento a Israel naquela grande tribulação que eles estão enfrentando ali. Apocalipse 19 diz que o Senhor vai vir nas nuvens do céu, e nesse momento diz lá, e todos os santos contigo, ó Senhor. O Senhor vem montado num cavalo branco, com as suas vestes salpicadas de sangue. Isso aí é maravilhosíssimo, né? Esse momento aí.
porque essas vestes salpicadas de sangue tem a ver com Isaías 63, que quando Isaías faz uma mensagem profética linda, quem é este que vem de Edom? Que vem de Bosra, que era a capital de Edom naqueles dias, com as suas vestes manchadas de sangue. Não é? Eu sozinho pisei o lagar, nenhum dos povos houve comigo. Então a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é riquíssima. E lá em Apocalipse diz que ele vem com essas vestes salpicadas de sangue. E nesse momento aí, a Bíblia diz, e os santos do Senhor virão com ele, também montados em cavalos brancos. Ele não disse que onde ele estivesse, a igreja estaria com ele? Uhum. Há uma profecia do apóstolo Paulo em Romanos, que diz assim, e em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Muita gente já leu esse texto e criaram louvores e não sei o quê, que Satanás está debaixo dos nossos pés. Não está. Satanás está livre e solto no mundo espiritual, ele habita as regiões celestiais. Agora, Paulo está falando de algo. Diz, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Onde estará Satanás quando Jesus vier com a igreja? Está na terra, promovendo o ataque a Israel. Onde está a igreja? Nesse momento, vindo com o Senhor nas nuvens do céu. Satanás está onde? Debaixo dos nossos pés. E aí, desce um anjo com a cadeia na mão, prende Satanás, joga ele no poço lá de um abismo lá qualquer e ele fica por lá. Eu creio que nessa hora é que se cumpre a palavra de Paulo aos Romanos, que Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, vencido debaixo dos nossos pés. A igreja vem com o Senhor. Ela vem para quê? Para reinar. Nós viremos para reinar. Agora, muita gente já me perguntou, mas pastor, nós vamos para o céu, o Senhor nos leva, nos arrebata, nós vamos receber um corpo glorioso. Não é? Porque Paulo diz lá em Filipenses 3:21, que ele transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aí vamos receber um corpo glorioso. João diz na sua epístola, no capítulo 3, que nós seremos semelhantes a ele. Se Jesus hoje está no céu, num corpo glorioso, e ele vem para reinar, não é? Ele vem no mesmo corpo que eu creio que ele ressuscitou. Porque é algo que transcende o nosso entendimento. Tá? É uma coisa que você só entende lendo a palavra e pela fé. Entende? Não há uma explicação, podemos dizer assim, lógica. Mas nós temos indícios bíblicos de que, quando Jesus ressuscitou, não é? Ele ressurgiu dentre os mortos, os discípulos estavam numa casa, ele simplesmente entra. Tudo fechado, ele entra. Mas no momento em que ele entra, na segunda vez que Tomé está lá, ele apresenta-se a Tomé e diz, toca aqui. Toca. Quer dizer, se ele fosse um fantasma, se ele fosse alguma coisa, ele poderia veja. Uhum. Mas ele diz, toca. Não é? Então, o corpo glorioso, segundo o apóstolo Paulo, em Filipenses 3:21, está escrito na Bíblia, tem o eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Todas as coisas. É um corpo glorioso. Então, nós viremos nesse corpo também, eu creio. Agora, a igreja vem para evangelizar? Não. A igreja vem para julgar? Não. Que ainda não é o momento. A igreja vem para reinar com Cristo. Reinar. Porque uma das coisas que Jesus nos ensinou na sua oração, ele diz, quando orares, Pai nosso que está no céu, santificado o teu nome, venha o teu reino. É a oração da igreja. Não é? Venha o teu reino. E o reino milenial, ele é um reino precioso, é um reino glorioso. O milênio, ele é pouco estudado pelos crentes.
Crente estuda batalha espiritual, crente estuda como vencer, como triunfar, como casar, como... Enfim, crente estuda essas coisas. Mas eu não vejo ninguém estudando sobre o milênio. A glória do milênio, sabe? As leis do milênio, os princípios do milênio, o tempo do milênio, o governo de Cristo no milênio, o papel da igreja no milênio. Ninguém estuda isso. E onde está isso? Está na Bíblia. Isaías é o que mais fala do milênio, é Isaías. No capítulo 11, no capítulo 30, no capítulo 60, 65, vários textos falando do milênio. Zacarias, meu Deus do céu, o profeta Zacarias é cheio de referências sobre o milênio. Nesse tempo, Israel será restaurado. Uma das profecias lindas sobre o milênio é Ezequiel 47. Ezequiel 47. O que nós temos em Ezequiel 40, a partir do capítulo 40? A descrição do templo. Que templo é esse? É o templo do milênio, onde as águas saem dos umbrais do templo e por onde ela passa, ela restaura tudo, ela vai restaurar. Porque o milênio será um tempo de restauração para a terra. Não houve o juízo de Deus em Apocalipse 8 com as trombetas e depois, mais na frente, com as taças da ira de Deus, que aí vai atingir o reino do anticristo, os homens vão querer a morte, não acha. Enfim, a Bíblia é maravilhosa para descrever isso. Então, quando Jesus vem, aí tem a tribulação para Israel, uma guerra de 3 anos e meio em Israel, muita destruição. Jesus vem para estabelecer o quê? Um novo tempo na terra. E para cumprir a última dispensação. Não é? Porque nós somos dispensacionalistas. Nós cremos que houve a inocência, houve a consciência, houve o governo humano, houve o patriarcal, houve a lei, estamos na graça e daqui a pouco chega a 7ª dispensação, que é o milênio. Então nós estamos aguardando isso, que será o milênio, um tempo de restauração. A igreja estará na terra? Eu creio. Sabe? O Senhor falou, aonde eu estiver, vocês estarão também. Agora, como estará a igreja na terra? Aí muita gente pergunta, eu vou conhecer, e eu vou reconhecer, e eu vou isso, eu vou aquilo. Eu entendo pela palavra que uma vez nós sendo transformados num corpo glorioso, sabe? Como diz lá em Apocalipse, não haverá mais lembrança das coisas passadas. Se Jesus me leva para o céu e depois me traz aqui na terra com ele, e eu começo a olhar, e eu digo, meu Deus, cadê? Aquele é meu tio. E meu tio não está aqui, coitado do meu tio. Aí não é mais céu. Aí não é mais céu. Não é? Uhum. Aí eu te pergunto, vamos perder a consciência? Não, gente. Eu creio que no momento do arrebatamento, conforme diz a Bíblia, nós seremos semelhantes a ele. Vamos estar aqui? Creio, vamos estar aqui. Agora, o que vai acontecer? O que eu aconselho a você que me ouve hoje é o seguinte, vamos estar lá para a gente ver como é que fica? Vamos para lá? Vamos para o milênio? Ou você quer ficar aqui para ver tudo acontecer? Não é melhor estar com Cristo? Então vamos com Ele. Eu acho que a grande dificuldade, pastor, que as pessoas têm na hora de estudar a Bíblia é tratar a Bíblia como um manual de dúvidas e respostas. Uhum. A Bíblia não vai dizer tudo. Exatamente. Que a gente, todas as nossas curiosidades, principalmente sobre o Apocalipse, não vai ter todas as respostas lá. Então a gente tem que tratar a Bíblia como um manual de fé. Aquilo que tem na Bíblia é o que a gente precisa saber sobre Deus. As nossas curiosidades não precisam ser Exatamente isso, meu respondidas. irmão. A Bíblia é um manual de fé e prática para a salvação. O que Jesus prometeu para a gente? Ele disse assim, João 10, 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, falando com relação às ovelhas dele, aquelas que o conhecem, aquelas que o seguem, aquelas que ouvem a sua voz, aquelas que ele conhece, que chama pelo nome, enfim, tem uma relação de intimidade, uma relação de culto, de adoração com ele. Então ele prometeu vida eterna. Agora, nessa vida eterna, aí eu vou conhecer meu pai, tem gente, eu chegar no céu, eu quero ver minha mãe.
Chegar no céu, eu quero ver meu irmão. Eu entendo o seguinte: vamos para o céu? Vamos embora. Vamos nos esforçar para ir para lá? Vamos viver na presença de Deus aqui, de maneira que, se o Senhor vier ou nos chamando, nós estejamos prontos para encontrar com Ele. Agora, chegando lá, aí é outra história, é outra realidade, é outro mundo, não é? Que nós temos que crer no que a Bíblia diz. Sabe? Crer no que diz as Escrituras. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Não é o que os outros pensam, não é o que os outros acham. É como diz as Escrituras. E aí é tudo. É exatamente aquela coisa de que, eu ouvi falar que de tal coisa, a gente não pode crer nas coisas que são ditas sem ter o contato direto. A gente tem que ir na Bíblia e fazer como os crentes bereanos. Sim. Verificar, mas tem que ter contato com a palavra de Deus. Agora, a grande questão da escatologia bíblica e do futuro, né? Você sabe que, desde que Deus disse para Adão: tu és pó e pó te tornarás, o ser humano vive em busca do futuro. Tanto é que existe aí os jogos, os enigmas, sei lá, os adivinhadores, os prognosticadores, existe um monte de coisa para tentar explicar esse futuro. E nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o que a Bíblia diz é o que está escrito aqui. Depois daqui, não se tem mais nada. Por exemplo, me lembro agora, quando estou falando com você, de que Jesus, questionado sobre uma mulher que teve vários maridos, e lá no céu, qual vai ser o marido dela? Jesus falou: vocês não entendem nada. Lá no céu, não se casam nem se dão em casamento. Jesus disse assim: lá no céu seremos como os anjos de Deus. Que e aí? Casa não se dá em casamento. E aí? Jesus já está sinalizando que lá no céu, sabe, sei lá, eu estou casado com a irmã Beth, vamos para o céu. E lá no céu eu vou procurar a irmã Beth. Cadê minha esposa? Ela foi minha esposa na terra. Lá no céu agora, ela é uma adoradora do Senhor. Ela é semelhante a Ele. Assim como eu também serei. E os demais. Se eu chegar no céu, aí eu busco minha esposa. Gente, vocês viram irmã Beth por aí? Por favor, irmã Beth, é minha esposa. Aí alguém diz: não veio. Eu digo: meu Deus, ela não veio. Jesus! A Bíblia diz que serão dois numa cama, um será tomado, outro deixado, irmã Beth ficou. Jesus amado! Eu começo a chorar no céu, eu começo a espernear. Isso é céu? Não, porque a Bíblia diz que no céu não há tristeza. Então, pronto. Então, é isso que as pessoas precisam entender. E o que eu digo para todo mundo é o seguinte: irmão, quer saber? Vamos para lá. Lá você vai entender. Ser fiel até chegar lá. Quando você chega lá, você vai entender tudo. Não é? Agora, há muitas conjecturas, há muitas coisas. Mas vamos lá. Pastor, aproveitando essa questão do milênio que o senhor estava falando, o amilenismo ele tem crescido muito no meio teológico. Tem muita gente que tem flertado com o amilenismo, declarado que o milênio não é literal. Como o senhor vê esse fenômeno? Irmão amado, tudo isso são princípios extraídos da própria Bíblia. Uma das máximas sobre a palavra de Deus é que a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. Assim como é um livro que salva, é um livro também que se perde. Muitos vão encontrar na Bíblia a salvação. Outros vão encontrar na Bíblia a perdição. Muitos vão encontrar na Bíblia o caminho do céu. Muitos vão encontrar o caminho do inferno. Sabe? E ela está aqui, ela é única, ela não muda. Sabe? Todos os livros são passíveis de edição, reedição, de aprimoramento, de nova roupagem. A Bíblia não, ela é aqui, ó. É isso aqui, dia e noite, noite e dia. Você está lendo aqui, é isso aqui, amanhã é isso aqui, depois isso aqui, acabou. O amilenismo, ele faz parte de quê? De doutrinas e ensinos de que, primeiro, que as pessoas não são, quem crê no amilenismo, não é um dispensacionalista. Já começa por aí.
E aí muitas pessoas entendem hoje que nós já estamos vivendo nesse milênio. Só que, como eu disse anteriormente, as características do milênio são tão profundas na palavra de Deus, são tão, dizendo assim, mudanças radicais, que o mundo de hoje não está nem, sei lá, nem próximo de imaginar que seja um milênio. O mundo de hoje, biblicamente, pelo que vejo, né, eu costumo ler a Bíblia e analisar e olhar, digo, meu Deus, que tempo é esse? Nós hoje estamos no tempo de Gênesis 6. Hoje, agora. O Gênesis 6 é os dias de Noé, que Jesus fez alusão a ele, dizendo que um dos sinais da sua vinda é que seria como nos dias de Noé. Aí Jesus falou, comia, bebia, casava e dava em casamento. Amém? Amém. Agora lê Gênesis 6. Os dias de Noé, a terra se encheu de violência. Por causa da violência veio o juízo de Deus sobre a terra. Eu nunca vi tanta violência como nos dias atuais. O que vale uma vida? Nada. Alguém passa por você, pede o celular. Se você demorar a tirar o celular do bolso, ele dá um tiro. Mata o ser humano assim, ó. Sabe? E às vezes nem leva o celular que ele quer, mas simplesmente alguma coisa atira, deixa você ali morto e vai embora e acabou. Então nós estamos assistindo hoje, sabe? Chegando lá. Chegando lá. Você vai me entender e quem me ouve também vai entender. Nós estamos em Gênesis 6, a terra cheia de violência. O que veio em Gênesis 6? O juízo de Deus sobre a terra. É o que está se avizinhando aí. É um juízo de Deus sobre a terra. Agora, no meio, entre a violência e o juízo, Deus preparou o quê? A salvação. Uma arca para salvar. A arca é um tipo de Cristo, que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu te aliviarei. Sabe? A arca é um tipo de Cristo. E como nos dias de Noé, no meio da multidão, quem entra na arca? Noé e sua família. Hebreus dá testemunho disso no capítulo 11. Noé preparou a arca para salvar a sua família. No meio dessa multidão toda de pessoas na terra, quem se salva? Pouquíssimos. Agora, antes de Gênesis 6, nós temos o quê? Voltando à palavra de Deus, o que nós temos lá? Gênesis 5. Quando os homens viviam o quê? 900 e tantos anos. 800 e tantos anos. É o milênio. No milênio, um dos textos de Isaías, não me recordo agora exatamente, mas parece 60, né, que é um texto lindo, mostra lá que no dia do milênio, o pecador que morrer de 100 anos, o mancebo que morrer de 100 anos, será amaldiçoado. Por que a Bíblia fala do jovem de 100 anos no milênio? Porque quem chegar a 100 anos no milênio é jovem. Porque no milênio, a raça humana vai voltar a ter possibilidade de viver como Gênesis 5. 800 e tantos anos, 900 e tantos anos, chegar aos 1000 anos, tranquilamente. Por quê? Porque a terra vai estar propícia a isso. Vai haver mudança no reino animal, vai haver mudança em todas as situações da terra. Os rios serão transformados, os mares, sabe? A água vai voltar a ser boa, o ar vai voltar a ser descontaminado, tudo. E onde está isso, pastor? Está aqui, ó, na Bíblia, e que ninguém lê. Então, o milênio é um tempo maravilhoso. Agora, muita gente diz assim, já estamos vivendo esse tempo hoje. Biblicamente, não. Não, porque as características do milênio são uma e as características dos nossos dias são outras. Não é? Muita gente acha que esse tempo também nunca vai existir. Esse reino de paz sobre a terra nunca vai existir. Se ele nunca for existir, então eu vou começar a arrancar as páginas da Bíblia aqui, porque diz que vai existir.
A Bíblia diz que vai ter um tempo de paz sobre a terra. Então, eu vou começar a arrancar aqui, ó, Isaías aqui, eu vou começar a arrancar, entendendo? Começar a tirar fora, sabe? Fala aqui da glória de Jerusalém, ó, no tempo do milênio, não é? Aqui em Isaías 35, quer ver? Nós temos aqui algo precioso sobre esse tempo, que é um tempo, a grandeza e a glória do Messias, tá? Vai mostrar aqui, ó, a terra seca se tornará em lagos, ali haverá uma estrada, um caminho chamará o caminho santo, ali não haverá leão, nem animal feroz, resgatados do Senhor voltarão ao Senhor com júbilo. Então, tudo isso aqui são promessas desse tempo precioso. Quando você lê Isaías 11, você vai ver aqui, ó, algo precioso desse tempo. Aqui, Isaías 11. Brotará o rebento de Jacó, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, se deleitarão, julgará com justiça. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto de suas entranhas. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Olha para isso. Tudo isso são bênçãos do milênio. Bênçãos do milênio. Aí eu vejo aqui em Isaías 65, não é? Porque Isaías é uma Bíblia em miniatura. Isaías termina falando do juízo de Deus. Não é? Isaías 65, por exemplo, fala da Nova Jerusalém, desse novo tempo aqui, não é? E aí vai mostrar aqui esse tempo aí, ó, né? Cria novos céus, cria nova terra. Aí diz aqui, ó, esse tempo do milênio, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. É aqui, ó, porque o menino morrerá de 100 anos. Olha para isso, no milênio. O menino morrerá de 100 anos, sabe? Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas, não edificarão para que outros habitem, não trabalharão em vão. Olha o 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha como boi, conforme diz lá em Isaías 11, 6, 9. Não é? Agora tem uma coisa interessante no milênio, que eu sempre friso isso. Sempre friso. Vai haver mudança no reino animal. Leão comendo palha. Agora diz aqui, e pó será a comida da serpente. Está aqui. Isaías 65, 25. O leão vai comer palha, mas a serpente continua comendo o quê? Pó. Por quê? Porque ela foi amaldiçoada lá no Éden. Pó comerás todos os dias da tua vida. E Deus não voltou atrás com relação a ela. No milênio, ela continua comendo pó. Então, quando as pessoas são amilenistas, ou dizem que o milênio não existe, que já estão vendo o milênio, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que o milênio é uma realidade, é uma verdade, é algo que estamos esperando, será o reino de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. São promessas que ainda serão cumpridas, não é? E aí, depois do milênio, ainda tem algo interessante, não é? Acho que ninguém perguntou sobre isso ainda. É que a Bíblia diz lá em Apocalipse 21, que no momento que Jesus vem, ele prende Satanás. E o versículo seguinte diz assim, e terminados 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E ninguém me pergunta isso. Por que Deus vai soltar Satanás? Por que Deus vai soltar Satanás, ele é solto? pastor? Não é? Muita gente fala, por que Satanás não continua preso na prisão? Já prendeu, demorou tanto tempo para aprender, por que vai soltar? Ele vai ser solto para provar os que habitam no milênio. Adão não foi provado por Satanás? Jesus não foi provado por Satanás? Nós não somos provados por Satanás? Os que nasceram no milênio também? Tanto é que a Bíblia diz que quando ele sai da prisão, ele sai para enganar os que habitam sobre a terra. Ele sai para enganar. E ele consegue ajuntar
um número tão grande de pessoas que Apocalipse 20, a partir do verso 6, 7, diz assim, é como a areia do mar. Porque o milênio, apesar de ser o reino do Senhor Jesus, mas as nações habitarão a terra. O Brasil continua sendo Brasil, a Argentina continua sendo Argentina, e a América do Sul continua sendo América do Sul, não mudou nada. Só que o Senhor, Zacarias 14, 9, diz assim, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Nesse tempo, quem manda na terra é o Senhor. Não teve um governante mundial chamado Anticristo? Agora tem um governante chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ele que manda. Então as nações vão a Jerusalém, o milênio. É lindo. Se for estudar esse assunto, a gente passa a tarde aqui lendo os textos. Sabe? As nações vão a Jerusalém todo ano oferecer sacrifício ao Senhor, levar presentes ao Senhor. Tudo isso está aqui na Bíblia. E ninguém lê sobre isso. Sabe? Porque acha que o milênio é uma história, é um conto. Não, o milênio é uma realidade bíblica. Tem. E Satanás, nesse momento, ele sai, junta uma multidão de nações, engana, e se levanta mais uma vez contra a cidade santa, que é Jerusalém. Só que a Bíblia mostra lá em Apocalipse 20, verso 9, que nesse momento cai fogo do céu. E aí queima todo mundo, todo aquele exército que Satanás consegue ajuntar no milênio. Preste atenção. No milênio, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Sabe quem serão os mensageiros do milênio? Sabe quem vai pregar o evangelho no milênio? Os judeus. Zacarias diz que as pessoas pegarão, 10 homens pegarão na hora do vestido de um judeu e diz assim, Zacarias está escrito isso, vamos contigo a Jerusalém, porque Deus está em Jerusalém, nos leva para Jerusalém, nós queremos ir para lá. A terra vai se encher do conhecimento, vai ser um tempo abundante da glória de Deus sobre a terra. E aí Satanás, melhor, as pessoas que vivem esse tempo vão dar ouvido a Satanás, porque ele sai para enganar. Entendeu? Assim como enganou Eva, assim como enganou todo mundo, vai enganar esse povo, e esse povo vai se voltar contra Jerusalém. Só que cai fogo do céu, consome todo mundo, e nesse momento diz a Bíblia que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está lá a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta serão lançados lá, logo que Jesus vem. Joga lá. 1000 anos depois, Satanás chega. E aí eu imagino que vai ser uma briga, né? Satanás não prometeu a besta e o falso profeta que eles iam vencer? Pois foram derrotados. E 1000 anos depois, Satanás chega agora. E aí, você chegou agora? Venceu? Não, foi derrotado também. Porque ninguém vence o Senhor. Ninguém. Lá em Apocalipse 17 é uma palavra linda, no momento de uma batalha, né, que diz que eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. E há uma promessa dizendo, vencerão todos os que estão com ele, os eleitos, os amados, os fiéis. Entende? Por que não vence? Está escrito lá, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso é maravilhoso.